O peito da Alice estava roxo por causa da reanimação e a médica falou: se despede da sua filha porque ela não vai passar de hoje. Ela estava entubada, em coma. Me lembro de conversar longamente com ela. Entre as coisas que nós nos dissemos, lembro de dizer que eu queria muito que ela ficasse. Não importava quais as circunstâncias. A gente lidaria com o que viesse dali para frente, desde que a gente pudesse estar juntos. E que eu e o pai dela estávamos dispostos a lutar por ela daqui, se ela também tivesse vontade, quisesse e achasse que valesse a pena. E que tinha amor esperando por ela. Mariana, esse é um trecho de um vídeo onde você conta como foi a conversa com a Alice, sua filha, quando ela estava em coma. E você criou um blog e depois um livro que chama O Diário da Mãe da Alice. Eu tô tão feliz que você tá aqui ainda. Tô muito chique que você veio de Belo Horizonte até aqui só pra gente conversar com você. Tudo bem? Tudo bem, Mariana. É um prazer enorme. Eu também tô muito feliz de poder te conhecer, de estar no blog. Eu acompanho muito, né? E acho incrível a maneira como vocês vêm abordando as diversas formas da maternidade, né? Então, estou muito grata também por estar aqui. Legal. Posso receber esse presente maravilhoso que você me trouxe? Eu trouxe de presente para você. Ó, gente, que lindo. Ó, esse é o Diário da Mãe da Alice, que virou um blog, virou um Instagram. Tem trechos muito lindos. Mari, eu queria saber da sua gravidez. Foi uma gestação de risco? Foi. Como é que foi? Eu tenho trombofilia. Então, já sabia que seria uma gravidez de risco desde o princípio, procurei profissionais especializados para esse acompanhamento e, de início, o cuidado era só tomar uma injeção de anticoagulante diária na barriga, de maneira que eu conseguiria levar até o final da gestação se tudo corresse bem. Com 19 semanas, eu peguei uma sinusite, tossi muito. E eu, mesmo antes de engravidar, já tinha um mioma fora do útero pediculado, ele ficava assim penduradinho, né? E com essa tosse que eu tive, ele girou na minha pelve e obstruiu parcialmente o meu intestino e parcialmente a minha bexiga. Então não consegui evacuar. E aí eu fui internada com 22 semanas para retirar esse mioma. Foi a primeira intervenção assim que a Alice já sofreu dentro do útero, né? Teve que abrir e tirar. Depois disso eu fiquei em repouso por uns 30 dias mais ou menos. Conseguimos levar a gestação até 29 semanas, daí ela realmente começou a faltar oxigênio, porque começou a se formar muitos coágulos na placenta, então não passava os nutrientes para ela. E aí ela entrou em sofrimento ainda dentro da barriga e o parto precisou ser feito. Aí ela nasceu prematura de 29 semanas, então Isso. Como é que foi o parto e quanto tempo ela ficou na UTI? E como é que foi esse período dela na UTI? Isso, ela nasceu com 900 gramas, que é menos de 1 quilo, então eles consideram prematura extrema, e 31 centímetros, bem pequenininha. E aí ela ficou 145 dias na UTI, que é mais ou menos uns 5 meses, né? Ela teve 5 infecções, sendo que 2 foram generalizadas. Teve uma parada cardiorrespiratória, que foi esse relato que abriu o programa, que durou 26 minutos. Teve hemorragia cerebral, hemorragia pulmonar. Enfim, tudo de livro lá da prematuridade e mais alguma coisa ela teve. Essa parada cardiorrespiratória de 26 minutos, quando a médica, abre aspas, te disse que era para você se despedir da sua filha. Como é que foi esse momento para você e como é que foi essa conversa que você teve com a Alice? Eu fiquei muito assustada, né, claro, e era uma imagem muito assustadora de fato, porque era um bebê com aspecto de morto, né, ela era muito branca, com o peito roxo da reanimação e eu cheio de entradas, né, para as medicações, então aquilo me assustou muito e, enfim, eu tentei respirar fundo, né, na medida que era possível, mas eu não conseguia assimilar essa orientação, vamos dizer assim, essa sugestão de que era chegado o momento da despedida, né? Para mim isso não era uma possibilidade. Então eu tentei dizer para ela de todo o meu amor, né, de tudo que eu tinha para ela, tudo que eu tinha imaginado, tudo que eu tinha sentido, tudo que eu achava que a gente ainda podia viver, e tentei fazer com que isso pudesse chegar até ela, não só pela minha palavra, mas pelo tom da minha voz, né, que eu não podia tocar nela, então foi tudo uma conversa ali pela uma gretinha da incubadora.
e que ela, então, topasse, né, topasse continuar. Ela topou, então esse já foi um primeiro passo. Sim. Só que essa parada cardiorrespiratória, ela trouxe sequelas. São sequelas determinantes para a condição que ela tem. Ela é uma criança que tem paralisia cerebral, então ela tem uma disfunção neuromotora importante e ela não anda, não fala, não senta, não desenvolve nenhuma atividade com autonomia. E além disso, ela tem uma epilepsia de difícil controle, então tem alguns episódios de convulsão. Então isso repercute na condição dela, né? Eu entendo que isso é uma embalagem, né, de quem ela é. E que a nossa promessa foi sobre isso, foi sobre a gente amar incondicionalmente e receber de braços abertos a vida do jeito que ela se manifesta. Né? Não a vida que a gente planeja e organiza, vai nascer assim, assado, vai ser músico, vai ser médico, vai cursar o 3º grau nos Estados Unidos. Né? Não, é a vida do jeito que ela vem. Um pouquinho depois, a Alice foi diagnosticada com síndrome de West. Como é que foi esse diagnóstico, né? E como é que está sendo o tratamento para essa síndrome? Esse diagnóstico foi muito mais devastador do que o da paralisia cerebral. Porque a paralisia é uma condição que acompanha uma pessoa, né? Algumas pessoas são cegas, outras são surdas, outras são míopes, outras não andam, né? São condições, são características. Agora, ver um filho convulsionando é quase inaceitável, né? É muito difícil. Então foi um período assim muito doloroso. A gente foi tentando vários medicamentos, ela já chegou a tomar 12 comprimidos por dia. E aí o que a gente conseguiu melhor controle por mais tempo foi a dieta cetogênica. É rica em gordura e pobre em carboidratos. Eles dizem que quando a fonte de energia do corpo passa a ser a gordura ao invés do açúcar, do carboidrato, o cérebro, ao invés de se agitar, que é o efeito do açúcar, ele fica mais sedado, mais contido, né? Tudo isso de uma forma mais natural, né? O que é ótimo. Em que momento que vocês começaram a fazer o uso do canabidiol, né? Uma coisa cada vez mais comum, né? O uso medicinal. E como é que foi o acesso a ele? Como que ele tem ajudado a Alice? Ela começou a tomar há uns 3 anos, mais ou menos, quando ainda era menos comum ainda do que hoje. Então, assim, eu lembro, no início eu inclusive trouxe de forma ilegal, né, para conseguir, porque ela estava realmente convulsionando muito e era uma situação muito extrema e eu já tinha tentado tudo que era remédio e aí a gente resolveu tentar e deu certo. Depois disso a gente fez, lógico, o processo de legalização junto à Anvisa, então ela tem uma autorização que é renovada anualmente, a gente importa e hoje ele chega na nossa casa. Naquela época tinha que ir na alfândega buscar e tudo, hoje ele chega em casa e é um remédio muito eficaz, né? Como é que você sentiu esse efeito do canabidiol para Alice? Eu senti um despertar, sabe? Porque ela ficava muito dopada pelas outras medicações. E quando entrou o canabidiol, ela pôde, aos poucos, diminuir os demais remédios e esse, ela é como se tirasse um véu dela, assim, como se ela aparecesse, né? Como é que você soube que o canabidiol poderia ser eficaz no tratamento da Alice? Eu soube porque tem uma rede muito poderosa de mães, né? As mães se ajudam muito e a gente foi conversando. Eu cheguei numa família que é uma das precursoras do uso do canabidiol, né, no Brasil, que é da família da Catiele e do Norberto, que são de Brasília. E eles, inclusive, participaram de um documentário que chama Ilegal, em que eles contam essa história. E aí eu fiz contato e ela foi muito solícita e me deu o caminho das pedras e assim eu cheguei lá. Tá? Você tá alegre? Hoje a Alice faz que tipos de terapia e qual que é a importância e o objetivo de cada uma? Olha, vou te dar uma resposta menos óbvia. A maior terapia que a Alice faz chama amor terapia. Porque é claro que ela faz fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, mas eu acho importante a gente
ter esse olhar para a criança com deficiência de que ela não tem que superar a própria condição, de que ela não tem que se livrar disso, de que a gente faz essas intervenções para que ela tenha qualidade de vida, né? Para que ela se desenvolva no seu máximo potencial. E assim tem sido tudo. Na verdade, ela é a mestre e eu sou a aprendiz. Lá em casa é o contrário. A Alice vai fazer 5 anos. Como é que você descreveria esses 5 anos? A gente diz que 5 anos é a idade da mão cheia, né? E eu acho que é exatamente isso, é a mão cheia de vida mesmo, de realizações, de descoberta, de ter revisto as minhas prioridades, né? De ter modificado a minha vida da maneira como ela modificou. A Alice me ensinou, acho que a coisa mais preciosa que eu podia aprender sobre o ser humano, né? Que é o maior presente que a gente pode ter na vida é ter a liberdade de ser quem a gente é. Ai, o caracol andando. Mari, como é que foi o processo de encontrar uma escola para Alice? Não foi fácil porque ainda há muito preconceito, muita dificuldade, muito despreparo, né? As escolas, a resposta que a gente mais ouve é que a gente não está preparado para lidar com esse tipo de criança, né? Então eu levei 6 nãos antes de encontrar a escola em que ela está hoje. Ia numa, ia noutra e foram 6 negativas até chegar nessa que eu já cheguei contando tudo, rasgando o verbo, dizendo, olha, minha filha é assim. E aí a coordenadora pedagógica me disse, ela será muito bem-vinda nessa escola. Eu falei, é aqui que ela vai ficar, porque é isso que a gente quer, né? Como é que é a relação da Alice com as amiguinhas no colégio? É uma relação tão bonita, eu acho que eu aprendo tanto olhando essa relação, porque criança não tem os preconceitos que os adultos vão construindo ao longo da vida, né? A criança é pura ali, principalmente nessa idade ainda, que é a mais tenra idade. Então, assim, é muito bonito como é puro, como é ingênuo, como é de doação, como é de entendimento, sabe? A gente percebe nos mínimos comentários, assim. Logo no primeiro dia de aula, uma coleguinha, depois a mãe dela me contou, falou, eu fiquei assim, não sabia se eu contava para a Bibi que ia ter uma criança com deficiência na salinha dela, acabei não falando nada. No primeiro dia de aula eu falei, e aí Bibi, como é que foi a escola? Ela falou, mamãe, já fiz 2 melhores amigas, a Gabi e a Alice. Então, ela não tinha dito nada, né? E a criança foi lá e fez a amizade dela, do jeito dela, né? Entendeu as diferenças. E outra coisa que me chamou muita atenção foi que logo também nos primeiros dias, as crianças comentavam como a cadeira dela era diferente. Percebe que eles não falam que ela é diferente, eles falam que é a cadeira. Ela é uma criança como eles, né? Quais as dificuldades e as barreiras que vocês mais dão de cara, assim, no dia a dia? A principal barreira é o preconceito, porque essa barreira é a mãe de todas as outras, né? Se você se despe do preconceito, você ajusta as condições de acessibilidade, de tecnologia, né, de arquitetura. Agora, se você tem o preconceito, não tem como ajustar todo o resto, né? Então, é o principal, é um olhar de coitada na rua. Mas por que ela vai na escola? Ela não vai aprender. As pessoas têm uma curiosidade e não estão habituadas a conviver com as diferenças, né? É algo que a gente está construindo ainda enquanto sociedade. Fora esse livro aqui, O Diário da Mãe de Alice, você tem um blog e agora você está escrevendo outro livro. Tô. Sobre a celebração da diversidade e da inclusão. Isso. Conta pra gente. Eu estou escrevendo um dicionário de A a Z, com os requisitos que a gente precisa ter para ter uma escola inclusiva. Então, cada letra do alfabeto é um requisito, é uma palavra, e cada palavra corresponde a uma passagem da Alice na escola que ilustra como aquilo foi equacionado. Curiosidade, respeito, empatia, né? E assim sucessivamente. Mas o que mais me motivou foi ver como as crianças dão conta disso muito melhor do que nós, muito melhor do que nós adultos. E aí eu achei que deveria registrar para que a gente pudesse, quem sabe, revisitar as crianças que fomos, né? E com isso rever os nossos conceitos também. Como é que a Alice está hoje? Está na escola, faz as terapias dela, faz a ecoterapia, que é no cavalo. Gosta de música, adora os sons dos passarinhos, adora comer banana e é uma criança assim, muito imperativa nas suas vontades. Então eu sinto que ela
vem desabrochando nesses contatos, sabe? Na tentativa de estabelecer as conexões dela, da maneira dela, ela está muito mais expansiva, muito mais risonha, se virando com o corpo dela, mostrando, por exemplo, quando ela quer sair do carrinho, ela já consegue empinar o corpo e mostrar que quer sair, porque comigo bastava ela fazer, né? Mas ela foi incrementando e acho que isso é um ganho imenso para ela. E eu tento enxergar a Alice como uma criança como as outras, né? Como uma filha como outra que eu poderia ter tido. Lógico, todo filho é único, mas o que eu quero dizer é que eu tento refutar um pouco esses rótulos que a gente coloca, né, de mãe especial, filho especial, ou Deus escolhe os filhos especiais para as mães especiais. Eu sou uma mãe lutadora, como todas as mães, ou a boa parte delas, e que tem uma filha, né, que também é uma bênção na minha vida, como boa parte dos filhos, ou quase todos, são para suas mães. Então eu tento levar isso da maneira, no fundo, o que a gente quer, a gente que tem alguma coisa que é mais atípica, o que a gente mais quer é ser percebido como comum, como ordinário, não como extraordinário. Minha filha, minha principal mensagem para você é que você é a filha que eu sempre quis ter. É a filha encantadora, maravilhosa, de cachinhos dourados, risonha, alegre, expressiva. Não é a filha que eu talvez tenha idealizado, ainda bem, porque eu não seria capaz de idealizar uma pessoa, né, tão linda quanto essa. Então, que bom que é essa pessoa. Mari, obrigada por ter vindo e de tão longe para ficar tão perto da gente, para a gente poder compartilhar essa tua história tão linda. Eu que agradeço muito, é uma honra estar aqui, uma alegria. Eu sou sua admiradora do Amar e continuo assistindo e acho que essa missão, né, de falar do amor na forma da maternidade é muito bonita. Ó, que lindo! Se você tem uma história para compartilhar com a gente, escreve para o amarmaternidade@gmail.com. Nós estamos em todas as redes sociais. Vai lá, deixa seu comentário, assina o canal, inscreva-se. A gente está te esperando na próxima quarta, às 8 horas, com mais um episódio inédito do Amar.